Salve Santista, agora quem dá bola é muito Santos, sou o Dan. Pós-jogo para comentar aí o Santos 1, Inter 1, né? O Inter que começou fazendo gol meio que barra sorte, barra falha do Santos, né? Eu achei que o primeiro gol do Inter foi uma falha do Messias, né? O Messias demora para sair da linha do impedimento. E ainda que ele, vamos supor que ele não, né, já falhou de sair assim, né, não sair na verdade, né, da linha de impedimento a tempo, o Luiz Adriano estava do lado dele, né? E ele não conseguiu enxergar o Luiz Adriano. E o Luiz Adriano acabou fazendo gol numa revisão do VAR, mas honestamente no lance, na hora do lance eu já vi que estava legal, já era gol, né? Já tinha até comentado em grupo de WhatsApp que já era gol certo, né? E o Santos continuou muito desatento, mesmo depois do gol, né? No primeiro tempo ainda, logo em seguida, o Inter teve mais umas 3 chances ali bem perigosas, né? Aí teve até um chute do Rômulo, eu acho. Bom, não vou lembrar o nome de todos os jogadores do Inter que chutaram, mas o Inter ainda teve umas 3 finalizações. Depois o Santos foi recuperando a posse de bola, né? O Santos foi recuperando a posse de bola, foi igualando, e aí começou a ter volume, né? A gente teve uma finalização, uma cobrança de falta do Soteldo, aí teve uma finalização do Inocêncio ainda no primeiro tempo também, que ele tenta pegar ali quase perto da entrada da área. E aí a gente vai para a falta do Lucas Lima, né? A falta do Lucas Lima, que foi quase um gol do Arthur também, né? Porque o Arthur, ele, segundo os repórteres do Sport TV /Premier, né? O Arthur pede para que se faça mais uma barreira, né? Ao lado da barreira do Inter. E aí vão 2 jogadores lá, o Lucas Lima bate certinho ali, um golaço do Lucas Lima que empatou o jogo, né? E aí, assim, o primeiro tempo ele foi ficando mais morno, o Santos foi tendo volume, mas não foi criando, né? Ficou muito igualado, assim. Mas eu diria que o Inter foi até melhor no primeiro tempo pelo perigo das chances que eles tiveram. Não que eles tiveram muitas chances assim, né? Além do gol, teve mais umas 3. O Santos teve mais volume, mais a bola ali no campo de ataque, mas eu acho que o Inter foi até um pouco superior no primeiro tempo. Aí no segundo as coisas se inverteram, né? No segundo tempo, o Santos voltou ali, virou uma chavinha no Santos, que o Santos voltou muito melhor, né? O Santos voltou pressionando aqueles 15 minutos que a gente já conhece, né? E muita criação, que é pra minha surpresa, né? O Santos foi criando muito, criou chance com o Mezenga, criou chance com o Lucas Lima, criou chance com o Dodi, né? Muita criação mesmo, assim, né? Me surpreendeu, confesso que me surpreendeu bastante. O Santos anulou de uma forma assim espetacular o Inter. Claro que assim, o Inter, mesmo antes de começar o jogo, o torcedor colorado, né, já vinha criticando muito as atuações do Inter, muito Mano Menezes. Mas assim, o Santos anulou bem o Inter, né? O Inter não teve chances no segundo tempo, né? O Inter não teve chances de sequer perigosas, assim, né, no segundo tempo. O Santos conseguiu anular muito bem, né? E o Santos foi, mantendo o volume que teve no final do primeiro tempo, né? Ele foi empurrando o Inter para a defesa, né? Conforme o Santos ia tendo a posse de bola, ia invertendo com o Soteldo, virando com o Mendonça ou com o próprio Lucas Lima, o Santos ia empurrando o Inter. Teve até uma falta perigosa do Lucas Lima também no segundo tempo, que ele tentou bater arcado ali, né, no lado direito do Kehler. Mas não levou até um certo perigo, mas não foi nada demais também, né? Mas a verdade é assim, que mesmo o Santos empurrando o Inter, não teve chances de perigo, né? Chances de perigo, aquelas perigosas que a gente grita, não tiveram, né? Não existiram. Teve até uma falta do Soteldo, talvez, que até essa assim passa perto, mas assim, foram pouquíssimos lances assim. O que ficou mais evidenciado assim pra gente no segundo tempo foi o volume, né? A questão de volume. Durante os 15 minutos lá, criou, né, com Mezenga, Dodi, Lucas Lima mesmo, aí teve esse chute do Soteldo, mas assim, foi mais uma questão de abafar o Inter no próprio campo do que ter chances perigosas de fato, né? E foi legal de ver também a entrega do time, né? O time se entregou bastante, né, no jogo. Você via ali que o Inocêncio disputava, até o Natan disputava, né? Os pontas disputavam bastante, o meio-campo estava muito aguerrido, né? Muito aguerrido mesmo. Isso foi bem legal de ver, essa entrega do time. É sempre bom a gente ver, ter a sensação de que o time tá se entregando, tá se doando pela vitória, né? Apesar de não ter vencido, ter sido um empate, mas assim, se doando para que saia o segundo gol, né?
Deixa eu ver minhas anotações aqui. E basicamente foi isso, né? Uma coisa que eu queria pontuar também, né? É quando o Inter. Assim, o Inter não criou nada, né, no segundo tempo. Mas quando o Inter saía pro jogo, né? A gente via que o Inter saía com um bloco assim de 6, 7 jogadores, né? Às vezes 5. Pra gente ver a diferença de como o Inter constrói um contra-ataque do que a gente, né? A gente demora muito para fazer essa construção. O Inter rapidamente vai, através dos 5 jogadores, né, vai invertendo o lado de jogo, vai tentando chegar. É que o Santos se defendeu muito bem de fato, né? Por isso que não ficou talvez tão evidente assim. Mas se você reparar nos lances que o Inter tentou sair, teve um ameaço de contra-ataque ali muito melhor do que o que a gente faz, né? O que o Santos faz normalmente. Mas aí, de novo, o Santos teve muito mérito de anular o Inter, né? O Inter que, de novo, tem suas dificuldades, tem, talvez, assim, em termos de elenco, um elenco até parecido com o nosso, até dá pra falar que é um pouquinho inferior, né? Tem a questão do Mano estar muito criticado, muito pressionado. Então, assim, o Santos teve os seus méritos também de defender, teve seus méritos de impor volume, mas ainda achei que faltou um pouquinho de finalização mais perigosa, assim, né? A gente deu um pequeno passo de evolução de criação hoje, né, nesse jogo específico. A gente deu um passe a mais, né, nesse sentido. Mas foi mais na questão do volume ali, de novo. Teve umas 4 chances aí no segundo tempo, mas a do Soteldo foi a que a gente mais levou as mãos na cabeça, né? Mas assim, não foi chances tão efetivas, tão perigosas assim. Falando um pouco da estratégia que o Odair tentou, né, do Natan e do Alisson. Eu não senti que foi tão efetiva assim, né? Não achei que foi tão efetiva assim, embora tenha jogado até, sei lá, uns 20 minutos do segundo tempo nessa estratégia, né? E aí já contempla os 15 minutos que eu falei de boas oportunidades do Santos. Mas eu achei que não sei se o Odair considerou muito efetivo o que ele tentou, né? De lançar o Natan para ser mais um construtor e o Alisson para ser mais um defensor. Não sei se ele se agradou, mas na minha visão eu não achei que teve tanta interferência assim, sendo bem honesto. Claro, foi um primeiro jogo ainda, de uma semana de treinamentos aí que o Santos vai ter até mais pra frente, né? O terço agora tem o Nils, mas mais pra frente dá pra treinar e alinhar mais isso. Mas eu gostaria muito de repente, assim, que o João Lucas ele não dá tanta profundidade ao time. Mas seria interessante o Odair, durante essa semana, né, no CT Pelé, depois do Nils, que eu digo, testar os dois laterais, né? Tanto o Natan quanto o João Lucas numa função dessa, porque a lateral esquerda melhorou com o Inocêncio lá, né? Porque o Lucas Pires dá muito espaço, erra muito tecnicamente, assim, o Lucas Pires está numa fase assim horrorosa. Eu acho que nem a fase, acho que já chegou, a gente já viu que é isso que o Lucas Pires pode apresentar pra gente. Mas na lateral direita, se ele conseguir uma solução, ainda que seja como essa, né, do Alisson fazer essa recomposição defensiva para que libere um dos laterais, seria uma alternativa para ajudar a melhorar a construção, né? Você coloca mais um homem de ataque no ataque, né? O que talvez fique de dúvida, né, é que segundo a reportagem lá do Sport TV, né, segundo a transmissão, o Alisson sentiu a coxa, né? Provavelmente vai fazer alguns exames, ver se foi constatado alguma lesão, mas caso não, eu acho que para esse papel o Rodrigo Fernandes consegue fazer, né? O Rodrigo Fernandes que tem tido atuações bem abaixo, né? É fato, né? Tá longe de ser o jogador do ano passado, mas eu acho que para fazer essa função que o Odair quer que o Alisson faça, eu acho que o Rodrigo Fernandes cumpre um papel honesto, assim, né? Claro, nenhum do Fernandes nem o Alisson é o Dodge, né? A gente tem que colocar que o Dodge é o Dodge. Eu diria que nenhum dos dois seria o meu titular hoje. Acho que até seria interessante ver o Sandri, mas o Sandri deve estar com algumas questões do seu quadro clínico ainda. Ele operou, né? Deu infecção no sítio cirúrgico da operação que ele ainda fez lá no nariz, lá atrás, ainda contra a Portuguesa. Então, assim, seria interessante o Odair testar, né? Assim que o Sandri estiver bem, o Sandri nessa posição. Mas eu acho que para essa função especificamente do volante ter que cobrir o espaço do lateral, seja ele o Natan, seja ele o João Lucas, para que se crie, acho interessante que o Rodrigo Fernandes passe a treinar aí né, nessa posição e que ele pare de colocar o Camacho, pelo amor de Deus, né? Porque o Camacho, para fazer essa função, não vai dar certo. O Camacho pode até melhorar um pouquinho a saída de bola do Santos, né? Pode melhorar, né? Nem sempre que ele consegue fazer uma atuação ok,
mas recompor como o Odair quer que o time faça, né? Quer que o volante faça, o Camacho não vai ser capaz, porque a gente já conhece, né? Então, que treine o Rodrigo Fernandes nessa semana e mais futuramente o Sandri, né? Quando eu estiver apto. Mas voltando ao jogo do Inter, né? Contra o Inter. Essa não senti que teve tanta interferência assim, né? Do homem Natan ali, né? Pra ajudar. Mas o Santos, de fato, teve um volume maior, assim, né? A gente tem que ressaltar isso, que foi um volume, uma imposição, né, maior, uma imposição física, uma imposição de espírito, né, de entrega, que é o que a gente pede, pelo menos, né, o mínimo, né, já que a qualidade técnica tá tão difícil, que pelo menos na entrega haja uma, uma vontade a mais, né, o time se sobressaia na entrega. Acabou que o Santos não perdeu sua invencibilidade na Vila, somou mais um ponto, ia torcer agora para que o Cuiabá, né, faça um empate ali com o Goiás, para que a distância pelo menos se mantenha, né, porque aí senão o Cuiabá também aproxima do Santos. Não seria legal, que o Santos seria empurrado ali para a zona de baixo, né, então de repente talvez um empate ali entre Goiás e Cuiabá seria interessante. Mas pensando na formação, assim, na atuação do Santos, um passinho à frente. Um passinho à frente, mas passo à frente esse que a gente já tinha dado antes, né? A gente já tinha dado esse passo à frente antes e regrediu bastante aí nos últimos jogos aí contra a Bragantino, enfim. Então, quando a gente fala de evolução do Santos, a gente tem sempre que falar com um pouquinho mais de cautela. O fato é que, pra gente não ser tão profeta do apocalipse, foi um jogo ok, um jogo bom, que o Santos conseguiu se impor fisicamente, né? Conseguiu abafar o Inter no seu campo de defesa e conseguiu buscar o empate, né? Conseguiu trazer o empate para a sua pontuação, né? E torcer para que o Santos se mantenha assim, abafando e pressionando o adversário, que pelo menos em casa a gente consiga pontuar e fora a gente melhore nos contra-ataques e consiga ir para cima. Gostou? Se inscreve aqui, Santista. Tamo junto, é nóis.